Estamos no vídeo aí na rapaziada aqui do Jordão. O que? Vasco da Paranaense vai classificado ver retear de são um absurdo. Canal Josão, se conhece muito esse canal, já reage um monte. Bora lá. Viado, se desse pra vocês ouvirem meu coração, que agora vocês não tá ligado, nós passamos nessa bota, mas caralho. Senhoras e senhores, o negócio é o seguinte: se a OMS, a Organização Mundial de Saúde, fosse realmente uma instituição séria, pênalti nem seria permitido. Porque eu tô quase infartando. Mas deu bom. O vento soprou, o vento do furacão soprou, mas não conseguiu tombar a embarcação do Vasco da Gama. Classificação fora de casa com a menos. Ai, Deus é bom demais, cara. Deus é bom demais. Como é que pode? Vamos lá, pessoal. O que pega? Essa daqui foi a escalação do Vasco pra hoje. Essa vitória, que na verdade não foi vitória, mas foi classificação, então é vitória. Aqui você vê Dimitri Payet, que foi substituído cedo, mas assim, o Payet estar no time titular já foi uma surpresa, porque existiam fortes boatos de que ele não jogaria porque é no tapetinho, é no sintético. Parece que a comissão estava meio com medo de colocar ele no risco e ele machucar, mas optaram por ir com ele. Se você olha aqui no banco de reservas, você não vai ver Felipe Coutinho, que até agora está no processo de se recuperar e tal, aquela coisa toda, mas veio o Payet. No mais, o que a gente tem? Paulinho PH, Paulinho McLaren, corre mais do que um carro de luxo, de volta ao time titular. Não tinha jogado a partida de ida porque estava suspenso, e hoje quem estava na partida de ida e não estava agora era o João Vitor, que tomou cartão vermelho bem na reta final. E aí, cara, a gente teve uma zaga com Maicon e Léo Pelé, e mesmo assim a gente se classificou com um homem a menos, fora de casa, num gramado sintético. Me explica isso aí, Ateu, vai me explicando, que enfim, no mais, a gente tem a consolidação do Esforça no time titular. O Cocão tinha ganhado o espaço dele durante boa parte do ano, ele era o titular e tal, e agora o Esforça faz mais uma boa partida, o Esforça bate pênalti, mas antes da gente falar de pênalti, a gente tem que falar de como foi o jogo e como é que foi o jogo. O jogo começou com 14 minutos, o Verratti tendo uma chance de cabeça que passou perto, mas não foi gol. Então, assim, o Vasco, ele chegava uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Essa aqui foi uma grande chance, foi uma boa chance, mas que passou perto. E aí, assim, o Atlético também atacava. O Atlético, obviamente, ele tinha obrigação de atacar, ele estava em desvantagem no placar agregado, então, ele, além de estar em desvantagem, ele estava em casa, então são duas obrigações somadas. E aí, isso aqui foi aos 14, porém, exatamente 10 minutos depois, gol do Atlético Paranaense, o primeiro gol do dia, um chute que vem aqui do o espaço que tava, meu Deus, Coelho, cara. E a bola cruza. Parecia que o cara tinha peidado e toda a área. Parado. E aqui, assim, cara, uma desatenção da zaga do Vasco que tinha ficado sem o Maicon. Neste lance, neste momento, você vê o Maicon aqui embaixo, aqui, e aí a comemoração dos jogadores do Atlético Paranaense, eu acho que faltou um pouquinho de maldade pro Vasco. O que aconteceu? Como eu disse, o Maicon tava voltando, ele tinha saído, parece que teve um problema no nariz, tava sangrando, teve que colocar band-aid, essas coisas todas aí. E aí, a jogada do Atlético Paranaense estava rolando e o Vasco estava com um a menos antes da expulsão, porque o Maicon estava fora, colocando ali as paradas para tapar o nariz dele. Eu acho que assim, poderia ter tido uma maldade do Vasco de cai o goleiro, opa, cãibra, mas tá no começo do jogo, não tem problema. Principalmente por se tratar de mata-mata, às vezes falta um pouco daquela maldade do futebol sul-americano. O Vasco não teve, a zaga estava completamente confusa no momento. É bem verdade que, mesmo quando estava Maicon e Léo Pelé, a gente estava tendo problema, imagina se não tiver um dos dois. Então assim, o Maicon voltou no meio da jogada, totalmente fora de posição, viraram a bola, acharam do outro lado o Coelho, que acerta um baita chute, primeiro gol dos caras, e assim, o Vasco tendo um apagão. A verdade é essa, começou meio perdido, apesar de inicialmente estar 11 contra 11, e aí logo depois que a gente vai ter o segundo gol, o gol do camisa 10. Pedro, cara, o segundo gol até que foi de boa. Cara, mas eu fiquei estressado. Quando o segundo gol, cara, o segundo gol pelo menos tem um gol, mas aquele primeiro gol, meu Deus, mano. O cara sozinho, gol, não demorou nem um pouquinho, gol. Tomar não sai, zaga ruim do caramba. O gol do Zapelli, que a gente vai ver aqui, olha só, a bola é de novo invertida lá nas costas do Piton, passa por ele, vem dentro da área, ninguém marca, e de cabeça faz aqui o Zapelli e sai comemorando. Mais uma falha ali, o Piton tomando uma bola nas costas, e o Maicon também, que não consegue subir de cabeça. Enfim, o Vasco teve ali um momento de apagão, e assim, nem dá muito pra pesar na do time, porque fora de casa, o time cheio de desfalque, o time do Vasco, se você pega pra ver, mano, daqui a pouco a gente vai falar sobre a lista de cobradores de pênalti do Vasco, que se você não reparou, é horrorosa. Todo mundo bateu bem.
Cara, eu juro, mas eu não entendi o final do jogo, Rafa. Também tá certo, mano. Pra mim, eu não sou treinador, mas só pra falar, o cara, eu tinha sido o pai antes de um tempo tal dele, no final, eu até pensei, mano, será que vai dar boa se for de pênalti? Porque ele tirou todos os cobradores. Falei, vai, que der, deu. Graças a Deus, mas é horrorosa. Então, assim, a verdade é que o time do Vasco já não é bom com todo mundo disponível. Tendo desfalque, então, aí que a coisa fica muito feia. A nossa defesa hoje era muito limitada. Segundo gol dos caras, a gente tomando um completo atropelo, sem nem ver o que estava acontecendo. E aí, o que vai acontecer logo depois? Uma grande chance desperdiçada. O jogador da Atlético Paranaense vai sair ali, ele perde a bola dentro da área, o Ryan rouba Se Ryan, cara, eu não sei quem que ele joga, tenta uma cara. baita defesa do Bola goleiro, que tá, se eu não me engano chama Mikael, a bola tem um rebote e aí no rebote o Payet chuta longe pra caramba. Então assim, o Vasco teve uma chance ali de voltar pra partida e seria um gol achado, tá ligado? Porque a gente não tava merecendo fazer esse gol, só que o defensor falhou, a gente teve ali a chance uma vez, o goleiro pegou, mérito pra ele, na segunda vez o Payet bicou a bola lá na casa do, tá ligado? E aí, isso aqui eram 37 minutos. O Vasco, assim, ele teve tudo de mão beijada para fazer o gol, para ficar bem, mas na verdade ele ficou mal. O Ryan dá aqui uma agredida no jogador rival. E aí é mostrado o cartão vermelho. Josão, o que você achou do vermelho? Justo? Acho que não tem nem o que questionar. Eu acho que nem o mais fanático vascaíno falaria que foi roubado, tá ligado? Na verdade, a gente vai ter muita reclamação da torcida do Atlético Paranaense, porque é verdade que no segundo tempo era necessário mais minutos de acréscimo e não foi dado. Poderia ter dado ali uns 8, 9, foi dado 5. Então, assim, eu acho que a gente não tem muito o que reclamar. Eu vi gente falando que a arbitragem estava pendendo para eles, favorecendo eles, mas é aquilo, né? Torcedor normalmente puxa pro seu lado. Enfim, expulsão justa. Me incomoda um pouco o Ryan ser expulso por excesso de, sabe, explosão aqui, porque eu sinto nele muitas das vezes um jogador mais lento, mais devagar, que dificilmente se incendeia com o jogo, tá ligado? E aí, num raro momento que ele se incendeia, ele vai lá e faz o suficiente para agredir e ser expulso. Aqui, cara, ele complicou o Vasco, ele colocou o Vasco num buraco, porque neste momento a gente já perdia de 2-0 e tinha 3-2 no agregado. Então, assim, a gente já tava perdendo o jogo de hoje e tava perdendo o confronto num todo. E fora estar perdendo, a gente não sabia por onde estava passando a bola. E aí, com um jogador a menos, a coisa se complica ainda mais. O Vasco ter classificado hoje é heróico. O Vasco ter classificado hoje assim, é de uma sabedoria soube sofrer, soube sangrar e continuar vivo. Enfim, expulsão justa, expulsão que cagou na gente, expulsão que abriu o time ainda mais para o Atlético Paranaense. Mas no futebol, quem não faz, toma. E aí, o que acontece? Acontece o gol do Vasco da Gama, o gol de quem? Pablo Verratti, mais uma vez. Vamos ver aqui, porque o Piton lá na lateral, ele cruza dentro da área na medida, parece que colocou de mão de cabeça Verratti. Mais um gol do homem. Assim, cara, deve ser o quê? A 15ª vez que eu tenho que vir aqui falar como é bom Pablo Verratti. Isso porque vocês não sabem que eu falo no off, tá ligado? A cada gol que ele faz, é que não dá pra falar aqui, mas que jogador é Pablo Verratti. E aí, a dupla Verratti-Piton tem que ser comentada também, porque assim, o Piton é um dos líderes de assistência do Vasco, e das últimas 5 assistências que ele deu, 4 foram pro Verratti. Então, assim, tem uma ligação muito boa entre eles dois ali, eles se entendem muito bem, eles se buscam no campo, o Piton cruza a bola, ele não cruza, ele faz amor, vamos falar a verdade aqui, ele cruza a bola como poucos, e o Verratti, eu de verdade mesmo, sem exagero, sem forçar piada nem nada, eu não lembro de ver algum cara, pelo menos no futebol brasileiro, que cabeceasse tão bem quanto ele. Tem alguém que você se recorda? Comenta aqui se você torce para outro time. Ah, teve o fulano e o Beltrano, o Ciclano. Comenta aqui se teve alguém. Porque assim, é realmente um cara muito fora da curva, tá ligado? Se o Verratti tivesse outros fundamentos tão bons quanto ele tem cabeceio, ele era o Messi. Tá ligado? Porque é realmente muito fora da curva. Enfim, o Vasco acha esse gol aqui. Teve a chance com o Ryan, perdeu. Teve a segunda chance no mesmo lance com o Payet, perdeu mais uma vez. E aí acha porque não estava criando, não estava gerando grandes momentos, mas consegue achar a importância de ter um matador. O Vasco teve durante muito tempo a raiva ali por ter perdido o Cano, que era meio que um processo natural, mas isso se cura a cada dia mais. É impressionante, não era nem por estar falando de Cano aqui, é só porque lembrei que é alguém que esteve, tá ligado? Há pouco tempo atrás a gente estava sofrendo com o Ribamar. A gente estava tendo que comemorar porque, sei lá, o Raniel salvava. E o Raniel... Raniel, Ribamar, Pedro Raul, cara, que época traumática.
Ó, Berrete. Ainda fez muita coisa pela gente, mas o que faz agora o Verratti? Se tivesse como o Verratti, a gente apertar um botão e fazer ele ter 10 anos a menos para poder jogar mais uma década aqui, nossa, mas eu apertaria esse botão com a minha cabeça, meu Deus do céu. Enfim, muito bom atacante. Tem pouquíssima gente melhor do que ele na função aqui no Brasil. Talvez o Pedro, porque é mais novo, mas sinceramente, em dias iguais hoje, eu não sei não, tá? Enfim, Não. mais um gol do homem, deve ser um milionário. Com só o gol de pênalti até eu. Mesmo gol que ele faz só de cabeça, só esse ano. Piton mais uma vez muito bem. E aí, como é que termina o primeiro tempo? 2-1 pro Atlético Paranaense, e o cenário aqui era o seguinte: posse de bola total do Furacão, o que era natural, a bola ficava com eles, a nossa zaga estava muito desencontrada, o Vasco estava dando mais uma vez espaço na entrada da área. E eu falo mais uma vez porque a gente tomou gol do Gabriel do Atlético Paranaense, no Campeonato Brasileiro, se eu não me engano, nessa série de vários jogos contra eles, e a gente tava errando isso de novo, e é claro que assim, depois da expulsão do Ryan, aí mesmo que vai ficar sobrando espaço, tá ligado? E principalmente no primeiro tempo, além da expulsão do Ryan, ainda tinha espaço deixado pelo Payet, que marca menos que o Verratti. Então assim, o Payet é até uma coisa a ser questionada e tal, o como que ele realmente não entrega nada de marcação. Então o Vasco basicamente não teve posse de bola no primeiro tempo, só que se você olhar as finalizações, até que não foi muito ruim não. Eu até anotei aqui, o Atlético Paranaense teve 8, o Vasco teve 7. É bem verdade que as 8 do Atlético Paranaense, metade foram no gol, e a do Vasco tá longe disso, tá ligado? Tá bem abaixo. Mas enfim, chutaram 8, a gente chutou 7, né? Se você for ver, finalizamos, tá ligado? Finalizamos, e aquilo, entendendo o contexto do futebol, e futebol é muito sobre contexto, até que tá bom. A gente acha um gol ali que vale muito, vale simplesmente uma classificação, e se eu não me engano, a classificação vale, sei lá, 9 milhões de reais, tá ligado? Algo parecido a isso. Esse é o preço. Fazendo uma piadinha, o Vasco, tô assim, já vai comprar um zagueiro bom finalmente. Mas não, sei lá, cara. Não sei mais o que eu tô falando. Esse é o valor do gol de cabeça do Verratti. Todo o salário pra esse cara é pouco. Enfim, começo do segundo tempo, sai o Emerson, ou melhor, entra o Emerson Rodrigues e sai o Payet. O Payet sai pela idade. Esse Emerson Rodrigues é, como pode dizer, um cara que sabe correr, só que ele acha que passa por todo mundo. Quando é pra passar certo, ele não passa e tal. É um cara de corrida. Põe pra correr por ele. Só que o problema é que ele não tá com a minha, já tá complicando. E é uns 3 pra cima dele, desarmava, já vão contra-ataque. Ainda bem que os caras eram ruins, não conseguiam fazer idade, por não ter fôlego, não ter essa explosão toda pra aguentar um jogo tão pegado. Me incomoda um pouco essa parada do Payet. Não incomoda vocês, não? Essa parada de, em jogo mais pegado, tem que tirar ele. Tipo assim, ainda mais igual no caso Cara, é que não, eu não sei. Eu ia falar, mas não sei. de hoje, que teve uma expulsão, e aí ele é o que mais abre buraco, tá ligado? Então, assim, tendo em visto tanto que ele ganha, me incomoda um pouco na hora que o bicho pega mesmo, ele acaba não estando lá. É claro que em muitos momentos ele vai achar um passe genial, ele vai fazer um gol de falta contra o América, que ajuda a manter a gente na Série A, e tudo isso tem que ser falado, tem que ser agradecido, e tem que ser, sabe, apontado. Mas, assim, pô, no momento mais importante da temporada até aqui, o principal jogador é o primeiro a sair. O jogador mais caro é o primeiro a sair. É meio foda. E ele é o jogador mais caro, ele não é o principal. O principal se chama Verratti, e talvez depois o Piton, e também tem o Léo Jardim. O Payet vai estar para quarto, quinto, e vamos conversar sobre isso. Entra o Emerson Rodrigues, que é basicamente um cisca-cisca, um corre-corre, e é basicamente isso mesmo que estávamos precisando, porque assim, o Vasco, se no primeiro tempo não teve posse de bola, no segundo teria ainda menos. A vontade de propor jogo do Vasco era inexistente, não tinha nenhuma. E aí, o segundo tempo começa com o Léo Jardim operando milagre. É Primeiro tempo do Verratti, segundo o Léo Jardim, cara. absurdo esse goleiro. Já foi muito criticado por muita gente que deveria estar no manicômio essa altura. Defesaça absurda. Depois o que a gente tem? Léo Jardim, mais uma vez, mais uma defesa. E tá aqui ele para falar que a gente era para ter tomado 1 ou até 2 gols no começo do segundo tempo, mas para a reta final teve uma bola que quica pouquinho antes de chegar nele, o que normalmente dificulta a vida do goleiro, mas ele pega mesmo assim. Daí pra frente, o Vasco só vai pra trás. O Vasco vai ter, sei lá, um chute com o Leandrinho, tá ligado? Um chute bem de longe. O Vasco não joga bola no segundo tempo. Mas isso é bom, porque assim, como eu falei, futebol é sobre contexto. E o contexto era muito contrário ao Vasco. O Vasco consegue sofrer 45 minutos, mais 5 de acréscimo, logo 50, sem tomar gol no segundo tempo, com o jogador a menos e com Léo Pelé e Maicon na zaga.
Isso é impressionante, tá ligado? O Paiva dá mais uma aula de como fazer muito com pouco. Se você coloca o Paiva no Ministério da Economia do Brasil, a gente é top 1 economia em 2 semanas. Porque o que o cara faz muito com pouco é impressionante. Enfim, o jogo empata, vamos para os pênaltis. E, cara, a lista de cobradores do Vasco é um bagulho. Deixa eu lembrar, cara, que você vai falar. Era quem? Era os fãs, Piton, não, era os fãs, o Cocão, o Puma. Qual que eram os outros dois? O Matheus Carvalho, o Puma, os fãs, o Verrete, tinha mais um. Qual que era o outro? Era o Leandrinho, não? Não lembro. Impressionante. Se você for parar pra ver, é muito ruim, mano. É muito ruim. Porque assim, a gente começa com o Esforça cobrando, e aí o Esforça é um bom cobrador de bola parada, então ele bom, e aí tem que ser falado do Esforça que assim, 20 e pouquinhos anos, sendo o primeiro a bater um pênalti. Impressionante o sangue frio do argentino, tá ligado? Pra quem não gosta, pra quem tem uma certa antipatia com ele, tudo bem, você pode ter, mas dê os créditos também quando o cara faz mais uma vez isso, e é mais uma vez porque mesmo na Copa do Brasil ele já tinha feito isso antes. Enfim, esforço da hora. Depois vem o Puma Rodrigues. Moleque, o Pumita é o nosso segundo cobrador de pênalti. Aí depois do Puma vem o Vitor Luiz. A gente pensa assim, vamos pensar, em quantos times do Brasil o Puma seria titular hoje? Times da Série A? Quase nenhum. Cara, pensando assim, vamos pensar. Jogou Sul-Americano e tal. Só que não é um cara que vem deslumbrando muito. Sendo bem sincero, um Cuiabá, talvez. Um Cuiabá, um Red Bull, talvez, não sei, cara. Foi pensar assim. É um cara que eu não lembro, não vou lembrar a idade, mas é um cara que ou é reservinha que tentar no Bayern, quando entrar às vezes decide. Ah, não sei, cara. E o Vitor Luiz? Quase nenhum. E depois, Cocão. Mano, olha a sequência de cobradores do Vasco. Puma, Vitor Luiz e Cocão. E com esses nomes, o Vasco se classificou. Todos eles, por mais que eu tô zoando aqui, bateram extremamente bem, tá ligado? Ninguém nem chegou perto de perder a cobrança. Melhor que a seleção brasileira na última Copa. Também melhor que aquilo, até o time do Ibis faz melhor, cara. E aí, este aqui fez a parte dele, teve uma bola que ele chegou a encostar nela, mas foi gol mesmo assim, e teve outra, Canóbio. O Canóbio, cara, ele é... Ó, Canóbio! É conhecido, se você parar pra ver, pega o jogo do Vasco Atlético Paranaense ano passado, o Canóbio perdeu um gol feito contra a gente, e mais uma vez, o Canóbio faz uma pra Deus ver. Assim, eu acho que a gente deve uma pro Canóbio, uma não, algumas, porque ele perde o gol, e aí se ele perde o pênalti, é porque este aqui ganha, este aqui defende, e aí pra fechar, vem o Verrete. Pra quem fala que o Tite na Copa errou porque o Neymar era o primeiro pra bater, o Vasco inverte a ordem. O Vasco faz a mesma lógica do Tite com o Neymar lá, o Verrete, que é teoricamente o principal. Cara, eu vou. Agora que eu parei passar um pouquinho, dar uma opinião sobre o do Tite Xavier. Cara, ele fez o certo, pensando bem. Tem que botar os melhores primeiro. Beleza, talvez até estaria certo, mas, mano. Pô, se os caras primeiro. Os caras se propõem a ser primeiro, ele fala assim. Os caras se propõem a ser primeiro, não se garantem, perdem, a culpa não é do. O treinador faz um monte de merda? Fez, mas. Os caras, vou chutar um pênalti, chutar. Do ladinho do goleiro. Outra. Trave, pô. Os caras não se garantem, parece. Pipocam e depois. Vamos lá, velho. O cobrador, que seria o primeiro, se tivesse um pênalti no tempo regulamentar, o Verrete provavelmente bateria, e ele não é o primeiro, não é o segundo, não é o terceiro, não é o quarto, ele é o quinto cobrador, e eu tava assim, ó. Eu tava assim, porque eu tava jurando que ele ia perder, e é assim, pô, ficar com um gostinho de... A gente foi eliminado, né, caso fosse eliminado na sequência, porque o Verrete perdeu, ia ser dolorido, porque é o cara que nós gosta, é o cara que nós mais gosta. E aí, se ele... Eu falei, é um jogador, mas se fosse 12, ia ser metade do Jardim e metade do Verrete, cara. Perdesse, ia ficar doído no coração. Mas o Pirata é diferente, o Pirata é tiro certo, foi o pai que falou, é doideira. Ele vai lá, faz o gol, o Vasco classifica, o Vasco avança na Copa do Brasil a trancos e barrancos. O trabalho do Rafael Paiva é uma aula de fazer muito com pouco. O Vasco sofre, mas... Desde o início. Vamos lá. Deixa eu pensar aqui uma coisa do Rafael. O Rafael Paiva estreou contra quem? Agora não lembrar, estreou antes de vir aquele português do caramba. Não vou lembrar, mas foi contra o Fortaleza que deu aquele jogo 0x0? Ah, não lembro. Só sei que ele chegou, o português foi ontem de merda, saiu. Chegou ele, primeiros 4 jogos, 4 vitórias seguidas. Depois daí, vacilamos alguns, infelizmente, mas é normal. Voltemos, temos o quê? 8 jogos invicto?
mas não morre. O vento sopra, mas não derruba a embarcação vascaína. Aqui, ó. O ventinho foi embora, ó. Vaza pra lá, bicho ruim. Classificação. E pra quem tava esperando, quem ficou até tarde pra ver meu vídeo bravo com eliminação, desculpa, é nóis. Para de fofoca. Saltamos junto. Valeu. Sai daqui que eu não quero fazer propaganda pra cassino, não. Sai, porra. Sai. Foi. Esse foi o vídeo. Até o próximo. Valeu, falou e...